Olá! Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre laje, aquele elemento estrutural que serve para ficar em cima da nossa cabeça ou embaixo do nosso pé. Lajes, hoje nós vamos falar de laje, pessoal. Aí já entrou o engenheiro André Rossi. Vamos esperar o pessoal entrar e nós vamos falar hoje sobre laje com um especialista, nada mais, nada menos que o homem da laje, que já executou mais de 200 mil metros quadrados de lajes treliçadas. Vamos falar com ele hoje e ele vai passar assim, dicas imperdíveis, não só do processo executivo das lajes, mas também quais as vantagens e desvantagens da laje treliçada sobre as outras, não é verdade? Então, assim, vamos falar com o especialista. Ele não só executa lajes do zero, lajes novas, vamos dizer assim, como também faz reforço em outras lajes, né? Hoje mesmo ele estava numa obra fazendo um reforço em uma laje antiga. Então vamos falar um pouquinho com o homem da laje, o engenheiro Vitor. Deixa eu chamar ele aqui, que ele já entrou. Oi, Giovanni, oi, Carvalho, Kleberson, o Robson, o Michel, o DS Galhardo. Ai, gente, obrigado por estarem aqui, viu? Fiquem até o final, porque hoje está imperdível a conversa aqui com o nosso amigo. Oi, Zé Rodolfo, tudo bem? Que bom que você está aqui. Vamos aprender um pouquinho. Uou, agora sim. Como é que tá? E aí, beleza, Bruna? Beleza, é um prazer ter você aqui, né? Já direto como especialista na laje. Eu fiquei super animada quando você aceitou no meu convite aqui para passar um pouco do seu conhecimento para o pessoal aqui do meu canal aqui. Ah, não, com certeza. A ideia é sempre passar esse conhecimento cada vez mais, passar para frente, passar para frente. A gente melhorar cada vez mais o nosso É mercado verdade. e evoluir todo mundo aí, né? Não adianta guardar para nós, né? Senão de nada, nada é válido. Você tem que passar mesmo. Concordo com você. Exatamente. Primeiramente, Vitor, se apresenta aqui para nós, fala um pouco sobre você, de onde você é, qual a sua experiência profissional, como que foi assim, a sua paixão por laje, de onde surgiu. Ah, então, meu nome é Vitor, né, galera? A galera só me conhece pelo nome da laje, mas é Vitor, nome. E assim, cara, eu iniciei na engenharia aí, né, naquela expectativa com tá faltando engenheiro para muita obra. E aí acabou que você ficou naquela, caramba, então é engenharia civil, vou nessa. Vai dar tudo certo. E aí foi o momento que a gente vê que a engenharia é muito ampla e a faculdade ela não consegue abranger tudo. Ela te dá uma boa base de tudo, mas quando você vai para o mercado mesmo, você vê que tudo é muito amplo. Estrutura, você aprende sobre estrutura de concreto armado, mas você vê que tem várias e várias opções, metálica, concreto protendido, madeira, enfim. E fora o que a gente aprende no próprio concreto armado, a gente ainda tem uma certa dificuldade de botar em prática, só o que é visto na faculdade, né? Então, assim, que é o caso da laje treliçada. Então, assim, na maioria, pelo menos nas pesquisas que eu faço com o pessoal aqui, no Instagram, no Facebook, enfim, o pessoal sempre fala, não, Vitor, eu quase não vi laje treliçada na faculdade, isso é uma dificuldade, porque eu saí da faculdade, eu chego, né, na obra, é laje treliçada, e o pedreiro ou mestre acaba entendendo até mais do que eu, e vira uma dificuldade, realmente. Então, assim, eu me vi um pouco nesse cenário bem no início, né? Quando eu iniciei, eu tinha essa dificuldade, eu tinha esse medo. E a partir do momento que eu comecei a focar numa área só, que é bem específica, que é a laje treliçada, eu consegui realmente ir evoluindo mais na carreira, tendo mais reconhecimento aí do pessoal, né, de amigos e tudo mais. Até engenheiros mais experientes que conversavam comigo vieram me pedir conselhos. Aí eu falei assim, cara, isso dá certo. E eu pensei, quanto mais eu fui evoluindo na laje treliçada, mais eu fui evoluindo num todo. Por quê? Porque eu acredito muito nisso também. Cara, porque assim, se a gente for parar para pensar em exemplos maiores, não sei, Usain Bolt, um corredor,
que o Usain Bolt é bom? Ele é bom em correr 100 metros. Então, assim, ele não é bom em fazer uma maratona também. Ele não é bom em outros tipos de corrida. Ele é bom naquilo. Se a gente for pensar no outro atleta famoso, o Cristiano Ronaldo. Cara, o Cristiano Ronaldo é bom em ser um atacante, em fazer gol. Se você colocar o Cristiano Ronaldo na zaga, ele não vai ter o mesmo desempenho. Então, assim, por quê? Porque quando ele focou numa área, quando eles focaram numa área, essa área acaba se expandindo, ele acaba se tornando uma pessoa que vira um especialista dentro daquele ramo, né? Daquele mercado ali, enfim. E foi algo que funcionou comigo também, que eu gosto muito de esportes, né? Eu acho que já deu para perceber. E, assim, foi algo que funcionou comigo. Eu peguei como exemplo essas pessoas que já são referência aí na área deles, né? Entendi. Não, você falou uma coisa bem interessante. A mania do engenheiro, quando ele sai da faculdade, é que ele quer. Primeiro, ele só acha que ele pode fazer projeto ou ficar na obra, né? E assim, o leque da engenharia é muito grande. Você pode ser até um fabricante de laje ou de um material X, até um dono de casa de material. A gente sai com uma bagagem grande, só que nada específico. É muito assim, te jogo para o mercado e você agora vai se especializar sozinho, diferente do médico, né? Que ele tem que fazer a residência, ele faz a residência, aí lá ele tem contato com tudo um pouquinho, para depois ele escolher e se especializar numa coisa, né? A gente não. A gente sai com uma bagagem assim, legal, só que nada específico. Daí a gente tem que estudar por conta própria para se especializar numa área. É isso que bastante gente peca, né? Quer abraçar o mundo, quer saber de tudo, e acaba que, às vezes, até a pessoa que lá não tem o estudo e está na obra acaba sabendo mais, não é que ela sabe mais, né? É que ela executou mais obras daquele jeito, então ela já sabe que pode dar errado, que já deu em outras. Né? Então ela tem Sim, experiência naquilo, né? Então eu vejo assim mesmo, tem que ter um nicho para lá, o Givanildo também falou que é verdade. O nicho de mercado ele abre as portas. Apesar da gente achar que está indo para um nicho pequenininho, eu vou pegar o quê? Uma fatia do mercado naquilo ali? Não, mas você vai pegar aquela fatia inteira, vamos dizer assim, né? Então é bem interessante. Você tem que pensar naquele nicho para depois você ampliar assim e depois com a sua expertise você convencer as outras pessoas do que o que você está entregando é melhor até do que aquele outro sistema que ele pode estar sendo está vindo usar, né? Eu penso sim, assim com também. certeza. Porque, por exemplo, ontem mesmo eu mandei um áudio no meu canal do Telegram, eu mandei pro pessoal, que é exatamente, basicamente, muito parecido com isso que a gente está conversando aqui. Que, por exemplo, se alguém hoje chegar e me perguntar algo sobre hidráulica, cara, eu vou saber responder o básico do básico. Então, assim, não adianta vir me perguntar de hidráulica. Se você vir me perguntar de laje, é uma coisa. Agora, se você vir me perguntar de hidráulica, elétrica ou rodovia, cara, eu vou ficar perdido. Mas, assim, a gente da engenharia não tem a mesma metodologia do que, igual você citou, a medicina. De, por exemplo, um cardiologista e tal, ele vai saber tratar aí do seu coração, o ortopedista vai saber. Tem ortopedista até especificado por exemplo, no punho ou só no ombro. Então, ou seja, é basicamente o que eu fiz, porque a gente tem a estrutura, só que a gente tem a laje e a gente tem a laje treliçada. E aí, basicamente, eu sou o ortopedista que mexe só no ombro. Não, bem Então, interessante. E você, assim, fala um pouquinho pra gente, muitas pessoas às vezes me perguntam é o seguinte, qual que é a maior diferença da laje treliçada para aquela laje vigota protendida? Muita gente aham. fala, é muito parecido o jeito que chega na obra, mas elas são diferentes na geometria, na quantidade de concreto, o que é? Cara, assim, primeiramente a treliçada, ela é feita treliça, né? A armadura dela, ela não é ativa, é uma armadura passiva, e a protendida não, já é uma armadura ativa. Então, o que que acontece? A vigota, a forma que a laje trabalha é muito parecida. Só que a grande vantagem da vigota protendida em cima da laje treliçada são os tamanhos de vãos que ela resiste sem escoras. Então, basicamente,
A diferença entre as duas, a laje com vigota protendida, ela vence maiores vãos com menores espessuras. Entendi. E no Por caso, ter assim, ela acaba saindo um pouco mais cara também, né? A Sim, bigode. aí entra o custo-benefício, né, da gente executar na obra. O que, que vai sair mais caro para mim? Eu fazer mais linhas de escoramento, eu fazer menos linhas de escoramento, mas comprar um modelo de laje mais caro. Então, assim, existe muita tem que fazer esse custo-benefício, obviamente, né? Toda obra é baseada em custo-benefício. E assim, hoje também, a questão da laje protendida ainda se encontra uma dificuldade em achar ela no mercado. Não é tão fácil como a laje treliçada. Eu sei que muitas vezes a laje treliçada existem fabricantes aí até que não são tão confiáveis, mas é muito mais fácil da gente achar no mercado a laje treliçada do que a vigota protendida hoje. Essa questão de qual escolha da laje que eu vou usar na minha edificação, ela tem vários critérios aí que dá para a gente levar em consideração. Por exemplo, que mercado que você está inserido, né? Por exemplo, se eu estou numa região assim, perto de Tatuí, ali naquela região aqui de São Paulo, você acha com mais facilidade. Aqui na minha cidade também, que é Lençóis Paulista, a laje protendida, ela é um pouco mais difícil de achar. Então, se a maioria é treliçada, que a gente vê nas residências e tudo mais, em casa e até sobrados e tudo mais, é tudo atreliçada mesmo, né? Porque ela é uma ótima laje tanto para piso quanto para forro. Aí depende da sobrecarga que você vai estar. Até mesmo quem fabrica, ele vai te dar lá qual é a altura da laje, né? A gente que está na área da engenharia sabe calcular, mas é sempre bom passar o pano da laje pro fabricante, que ele mesmo já vai te falar, né? Quantidade da lajota ou do EPS que você vai usar, qual a altura que vai ser Uhum. da treliça, né? Então é bem interessante também esses critérios de escolha do tipo de laje por região que você está inserido. Aí na sua região também, pelo jeito, é mais atreliçada, né? Sim, aqui em Brasília, né, no meu caso, aí é bastante da laje treliçada mesmo. Aqui, basicamente, a vigota protendida ainda não existe. Agora, por exemplo, tem cidades próximas, que é Goiânia, né, aí sim, em Goiânia já é um pouco mais utilizado a laje com vigota protendida. Porém, assim, realmente ela ainda está iniciando no mercado, ela não tem muito fabricante. Um local que eu vejo que tem bastante utilização já é São Paulo, capital. Então, assim, porque São Paulo sempre sai na frente, né? Assim, São Paulo, capital, sempre sai na frente, na maioria das vezes. Então, da mesma forma, eles saíram na frente aí já na vigota protendida também. E assim, a gente sabe que aqui, só para expor um pouquinho, a laje treliçada, a gente sabe que ela que é concretada em cima de uma base de concreto, magro, né? Você vai falar melhor do que eu. Depois ela é preenchida com material inerte, né? Ele pode ser tanto a lajota cerâmica quanto o bloco de EPS, que é o isopor, que a gente fala, né? Mais popularmente dizendo. E você já executou tanto uma quanto a outra. Não, assim, desculpa, no finalzinho travou. Fala de novo para mim, por favor. Se você executa tanto a laje treliçada com um enchimento de lajota cerâmica, quanto a laje treliçada com enchimento de bloco de EPS, aquele isopor. Ah, sim. Não, aqui em Brasília a gente utiliza 98% EPS. Ah, Basicamente é EPS. Então, assim, são raros os casos que a gente ainda utiliza uma lajota cerâmica, porque às vezes existem assim uma obra e tudo mais, um mestre de obra que ele é muito teimoso e tudo mais, aí quer a lajota cerâmica. Ou um caso igual aconteceu comigo, de ser numa sauna. Então, na sauna, o EPS, aquele calor todo no EPS ali, não é tão legal. Poderia causar um efeito contrário. Agora, já na lajota cerâmica, ela já é acostumada a altas temperaturas, né? Porque ela já vem da cerâmica, ela já vem moldada assim, através de um forno. Então, ela já é acostumada com essa alta temperatura. Já o EPS, não. O EPS a gente sabe que, dependendo da temperatura que aquela sauna atingir, ele pode acabar tendo um efeito ali, acabar se desfazendo, né? Porque
O EPS da laje, ele também é um EPS que ele é bastante expandido, que o nome é poliestireno expandido. Então, como ele é bastante expandido, ele enfraquece a resistência dele um pouco também. Ele é diferente de uma caixa de isopor, igual o pessoal coloca ali para manter a temperatura térmica. Aquela caixa ali, o isopor é bem mais denso. Agora já no isopor, isso, exatamente. E agora já no EPS ali da laje, não, o pessoal já expande bastante esse poliestireno para ficar mais barato, obviamente, e fica mais leve também. Então, ele cumpre esses dois objetivos. Aí é lógico, né? Tem que prezar ainda pela resistência mínima desse EPS para ele garantir que na concretagem ele vai ficar inteiro. E também na manipulação ali do pessoal andando por cima dessa laje, né, e tudo mais, tem que ser comprar de empresas assim idôneas, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A diferença que você percebe quando você... Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Você vai concretar uma Uhum. laje com uma lajota cerâmica, você faz a montagem da laje ali, ok? E aí, antes de você colocar aquela armadura de distribuição em cima da laje, a hora que você vai colocar, geralmente quando você está fazendo com bloco de EPS e você está numa laje forro, vamos dizer assim, ou um sobrado, que é uma laje de segundo piso, não sei, você tem a dificuldade na ventania ali desses blocos quererem assim voar. Como que você faz assim na sua obra para sanar esse problema? Porque no dia a dia tem mesmo, né? Sim, no dia a dia tem. Assim, ó, a minha ideia para ser algo mais rápido, mais prático também, assim, eu sempre coloco só duas peças de EPS, nesse caso. Eu coloco uma desse lado e uma desse. Eu não coloco as do meio. E aí nessas da ponta, eu deixo com um peso em cima. Pode ser uma tábua, por exemplo. Só que assim, no momento que eu vou montar ela toda e fazer toda do meio, eu já tento colocar as malhas que é a armadura de distribuição. E as malhas vão prender esse EPS ali, entendeu? Então, assim, a partir desse momento que eu coloquei todos os EPS, eu já tento jogar a malha o mais rápido possível também, entendeu? Entendi, Basicamente, entendi. basicamente é isso que eu faço. E também tento travar muito bem o isopor né, naquele encaixe com a vigota. Então, deixa muito bem apertado, muito bem travado, que aí vai ser mais difícil desse EPS voar. Tá certo. E, Vitor, você vê alguma dificuldade na hora assim, de dar o acabamento por baixo da laje? Vamos supor, se você tem uma laje de lajota cerâmica, você bate lá o chapisco, depois você reboca. Se bem que agora é tudo mais forro de gesso, né? Então vamos supor que a gente vai dar um acabamento meio arcaico, meio que hoje não é Uhum. usado. Os arquitetos adoram o forro de gesso para depois colocar a iluminação que não foi prevista, ficar mais fácil, enfim, distribuir melhor a Sim. iluminação. Mas no caso de revestir com reboco mesmo, você vê essa dificuldade entre a lajota e o EPS? É porque, assim, eu vou falar a verdade, eu nunca enfrentei essa dificuldade, porque desde que eu comecei a trabalhar, principalmente na esteriliçada aqui em Brasília, a gente sempre foi no EPS. Já era EPS, entendeu? Aqui, já era muito forte. Então, assim, o que a gente é acostumado aqui é EPS. E aí, a lógica, a gente... E também gesso cola, então a gente não reboca. Basicamente, eu nunca reboquei uma obra então, assim, eu sempre uso o gesso como esse revestimento ali na parte de baixo. Então, basicamente, aí o pessoal me pergunta às vezes, e o beiral, como é que faz, né, e tudo mais. Cara, ali naquele beiral, pode ser que a gente pode rebocar, obviamente, só que, assim, normalmente a gente faz uma pingadeira no beiral e a água não vai chegar no gesso mais. Então, basicamente, é assim que a gente resolve. Porque se o beiral está aqui, assim, né? A chuva, ela não vai vir de cima para baixo, ela vai vir de algum jeito assim. Então, ela dificilmente vai molhar esse gesso aqui alguma hora. Então, esse acabamento ele fica em perfeitas condições somente com a pingadeira. Então, Ah, assim, interessante. é um quesito que eu vejo o pessoal falar muito mesmo, principalmente para mim aqui no Instagram, o tempo inteiro. Mas É, o EPS, ele não dá para rebocar e tudo mais. Mas aí eu falo, mas assim, vocês ainda estão rebocando laje,
É assim, rebocar a laje já passou esse tempo. Então, Já era, né? E, agora nossa, que dá um trabalho, nossa, que trabalho arcaico, né? Judiação do é pedreiro. porque assim, mesmo na lajota cerâmica, cara, se você for pensar que você vai chapiscar tudo para depois você jogar massa para o alto, assim, se às vezes chapar a massa já é difícil na parede, imagine ficar chapando no teto. Então, assim, nem Meu sempre é tão fácil. Hoje eu acho que eu encontraria até dificuldades em mão de obra que consegue fazer isso aqui em Brasília. Pelo longo tempo que a gente já está usando EPS, já está usando o gesso cola ou o gesso acartonado, né, que é o gesso repachado, então, assim, às vezes o pedreiro mais novo, ele já nem sabe mais, ele não sabe chapar uma massa no teto. E Uhum. assim, como é que eu vou falar pro cara, chapa a massa no teto se eu também não sei? Não, tá certo, tem que evoluir, não pode ir voltando para trás, né? Que ainda aqui, na minha região, tem bastante disso aí. O Givanildo falou que hoje mesmo ele executou uma laje H16 em EPS. Depois você conta para nós aí, Givanildo, como é que foi. E levando, já que você falou assim da parte do beiral, muita gente pergunta se é possível fazer lajes treliçadas em balanço. Como que é esse processo de execução? Olha, Bruno, é assim, a questão da laje treliçada, a possibilidade ela existe, só que ela é um pouco limitada. Ela não é igual uma laje maciça, onde você vai fazer aqueles super balanços, né? Ou uma laje protendida, onde você faz aqueles super balanços. Não, aí a laje treliçada não serve. Agora, se você for utilizar para fazer um beiral, igual eu citei, muitas vezes esse beiral tem ali de 60 a 80 centímetros. Aí é bem mais tranquilo, é bem tranquilo mesmo de fazer. A gente já fez diversos. Na verdade, assim, o que eu já fiz foi até 2 metros, esse balanço em laje treliçada. Mas eu já tive pessoas conhecidas e tudo mais que já fez até 3,30 metros. Então, assim, só que, o que acontece? Tem que tomar os cuidados, né? Obviamente. Principalmente ali naquela região do apoio. Porque a grande questão da laje treliçada no poder, ou poder em balanço, é aquela, né? Que a parte tracionada fica em cima e a parte comprimida fica embaixo, onde é o EPS. E E no balanço. aí é nesse momento que você tem que, ao menos nessa região onde vai ser mais comprimida, colocar tábuas e deixar aquela região maciça. Então, você coloca as tábuas aqui de um lado e do outro da viga, e essa região ela fica maciça. Você não tem EPS aqui, para justamente se resistir a essa compressão maior que vai dar nesse ponto. No restante ali não vai dar uma super compressão, não. Agora, nesse ponto, realmente vai ser bem comprimido. E assim, no meu caso, eu utilizo até 1 metro, eu não faço essa região maciça. Se for até 1 metro, beleza, eu consigo fazer na laje treliçada. Agora, a partir de 1 metro, aí a gente já começa a indicar que faça realmente essa região maciça para melhorar, ajudar a laje a trabalhar nesse quesito da compressão. E um grande ponto também, que o pessoal comete um erro, o pessoal quer colocar armadura negativa em cima do isopor. Só que em cima do isopor a gente tem uma capa de 4 a 5 centímetros. Ele não consegue fazer o trabalho ali. Então a gente tem que colocar em cima da vigota. Essa armadura negativa, ela não pode ser em cima do isopor, porque o isopor ele não tem inércia, ali não existe inércia para resistir a isso, né? E você falou uma coisa interessante. Muita gente acha que aquela malha de distribuição, ela é armadura negativa. E não é, né? Ela tá ali Sim. na capa de concreto resistir no momento positivo, na verdade, né? Então, às vezes os pedreiros colocam aquele monte de armadura em cima do material inerte, seja ele a cerâmica ou o EPS, achando que tá super, deixando a laje super mais forte, vamos dizer assim, não veio o nome técnico agora na minha cabeça, mas não é, na verdade. Não, sim. O pessoal fala, por exemplo, um pessoal me perguntou numa live que eu fiz a semana passada, perguntou até para mim, o que você acha quando o mestre fala, não, eu vou fazer um reforço aqui na laje, eu vou passar uma malha com ferro de 8.0. Aí eu citei esse caso, eu falei, cara, é o seguinte,
você colocar uma malha de 8.0 em cima, como armadura de distribuição, na verdade você está meio que tentando fazer uma laje maciça em cima de uma laje treliçada, um negócio que não faz sentido algum, entendeu? Gasta dinheiro à toa. Gastando dinheiro. Então, assim, porque realmente existe essa cultura, o pensamento muitas vezes do pedreiro ou do mestre de obra falar que vai reforçar dessa forma. E aí o cliente que não sabe de nada de obra, e aí o cliente vai olhar e vai falar assim, se ele sabe e eu não sei, eu vou ter que acreditar. Aí que entra o problema, né? O cliente gasta muito a mais. Eu acredito que muito mais que contratar um engenheiro nesse ponto. Então, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente vai fazer uma residência com laje treliçada, a disposição das alvenarias, ela já vem no projeto, quando a gente manda para a fábrica falar, vê que a altura que é essa laje, ou para o engenheiro calculista, ele já vai projetar a laje treliçada com as treliças já de acordo com geralmente no menor vão para gastar menos, né? Mas como que é a disposição das alvenarias? Ah, esqueci dessa parede, vou levantar essa parede agora aqui. É possível? E como que fica assim? É sempre no sentido da treliça ou perpendicular à treliça? Como que é a disposição das alvenarias em cima de laje treliçada? Mas, assim, você diz depois da laje já pronta? Ou Não, é ainda... depois de concretada, mas você tem noção de onde está disposta as treliças, o eixo da treliça ali, né? A direção da treliça. Por exemplo, eu tenho treliças num vão de 3 metros. Eu quero levantar uma parede. Qual que é a diferença de levantar uma parede? Perpendicular a essa treliça ou na direção dessa treliça? A grande diferença aí nesse caso é a distribuição da carga. Porque quando a gente distribui perpendicular à treliça, a gente está distribuindo essa carga dessa parede em várias treliças aqui. Então, assim, cada uma está recebendo uma carga concentrada, mas não é uma carga tão alta. Agora, se a gente tem a parede na mesma direção, ela vai acabar sobrecarregando uma vigota só. Aí entra o problema. Muito possivelmente essa carga concentrada não programada, ela vai começar a fissurar aí, e deformar mais do que o esperado, né? E a solução seria, eu vi bastante, a solução seria colocar a bigota dupla, às vezes até tripla, né? Às vezes tem casos que é necessário, né? Sim, sim. Então, ó, na semana passada eu fiz uma live no YouTube onde eu apresentei 9 soluções para resolver esse tipo de situação. Então, assim, existem várias. Por exemplo, uma delas que eu vou citar aqui, quando é possível, obviamente. Por exemplo, se você tem um vão, igual você citou, de 3 metros, vamos dizer que ele era 3 por 3. É bem possível você fazer uma laje bidirecional treliçada. E aí o que que vai acontecer? Você vai estar distribuindo esses esforços, né? A parede pode ser tanto de um lado como do outro, que ela vai estar sendo distribuída. E outra opção é essa que você citou, de 2 a 3 bigotas justapostas ali, porque aí elas diminuem a área de influência, né, de carga sobre elas, e aí essas bigotas elas juntas elas vão acabar conseguindo ter uma capacidade de aguentar uma carga maior. Então, são 2 possíveis soluções aí de fácil, né, de fácil execução. Uma outra que eu citei, que você já citou também do gesso rebaixado, por exemplo, às vezes a gente tem uma laje que ela tem 15 centímetros de altura. E a nossa viga, a gente vai precisar de uma viga de 30 centímetros. Ou seja, para baixo só vai aparecer 15 centímetros. Se a gente for fazer um gesso rebaixado de 20 centímetros, essa viga não vai aparecer. Então, o gesso rebaixado vai cobrir ela aqui. Se for o caso de uma obra, se for uma possível solução, é uma possível solução até prática, né? Então, assim, verdade. É igual eu falei, por exemplo, existem... eu pensei no dia da live, né, na semana passada, eu pensei em 9. Sim, eu utilizo algumas mais comuns. Eu gosto de utilizar, por exemplo, quando é possível, uma viga invertida também é outra opção.
Então, se você vai ter uma laje de cobertura, é possível fazer uma viga invertida, né? No caso, Ou, vocês... Pode pode falar. falar. Não, Não, pode falar você. eu ia perguntar se você executa bastante obra com esse tipo de laje. A maioria que você percebe é bidirecional ou unidirecional, o pano dessas lajes? Unidirecional. Unidirecional. Ah, é mais Assim, econômico. é porque é mais econômica. Só que assim, se você for pensar na distribuição de cargas, se você for pensar no pórtico todo da estrutura, alguns casos é melhor você manter uma bidirecional. Só que assim, em casas, obras de pequeno porte, como é a laje treliçada, é mais difícil, né? A gente convencer, vamos dizer, porque é um processo de convencimento isso. É um processo de você convencer a pessoa ali, o cliente, e a mão de obra que uma laje treliçada bidirecional vai ser melhor. Às vezes é preciso você convencer até o próprio fabricante. Que geralmente em obra residencial a gente tem bastante assim, viga apoiada em cima das paredes, vamos formar no segundo piso de uma obra, né? E como a laje ela trabalha via apoiada, então supõe que é unidirecional mesmo, que geralmente as paredes já vão estar ali em cima daquelas Sim, vigas. E no caso de um sim. rebaixo, por exemplo, isso daí eu nunca vi. No caso do rebaixo, eu tenho um banheiro ou uma sacada ou qualquer ambiente que seja que é 10 centímetros rebaixado do ambiente anterior. Na treliçada, como que fica esse rebaixo? Mas assim, o que você diz, por exemplo, esse rebaixo é no piso já ou olhando do piso ou olhando do teto? No piso, é o rebaixo no piso, entendeu? Eu já consigo fazer ali com a laje mesmo. Ah, então, o que que eu penso, né, nessa opção aí? Essa diferença ela tem que ser feita no contrapiso. Então, Entendi. o contrapiso, de repente, em uma laje onde você vai ter uma carga maior, uma espessura maior, você considera uma carga de contrapiso. Agora, já no banheiro onde você vai rebaixar, você considera uma carga de contrapiso menor. Então, assim, Entendi. para o pessoal na obra conseguir fazer isso, né? Agora, em casos igual você citou, por exemplo, de 10 centímetros, como o pessoal costuma executar quando a diferença é muito grande aqui, é fazer a camada de EPS, só EPS, e fazer o contrapiso em cima desse EPS. Ah, entendi. Entendi. Aí Por você dá quê? uma altura e aí fica isso. Isso, porque se você tem um 10 centímetros de desnível, por exemplo, igual você citou, aí você coloca um EPS com 6 de espessura e faz o contrapiso com 4. Entendi, Que aí você entendi. não vai pesar, né? É. Agora, a gente falou aquela hora da armadura de distribuição, Vitor. Quando que é necessário, de fato, fazer a armadura negativa em laje de treliçada? Assim, Bruna, eu coloco em 90% das minhas lajes. Por quê? Porque é uma armadura de borda que eu considero, essa que eu coloco. Então vamos dizer, essa armadura de borda é para quando a gente faz a ligação. Aqui é a viga, aqui é a laje. E aí nessa ligação de viga e laje, quando você concreta tudo junto, querendo ou não, eles são dois elementos diferentes, eles não são uma peça única. Eles são concretados como uma peça única, mas eles são dois elementos que vão trabalhar de forma diferente. A viga vai ter o seu trabalho e a laje vai ter outro. Então, o que pode acabar acontecendo nessa diferença? Acabar fissurando. Então, o que eu faço? Eu coloco uma armadura negativa aqui para combate a essa fissuração. Essa é uma forma, né, de colocar uma armadura negativa na laje treliçada. Outra forma é fazendo a continuidade em laje treliçada, né? Quando você tem um vão com o outro, e aí você quer fazer a continuidade da vigota. Para que serve essa continuidade da vigota? Ela serve para diminuir a deformação, diminuir os esforços no meio do vão. Então, ou seja, vai fazer com que aquela laje fique mais equilibrada ali e necessite de alturas menores. Porém, você tem que colocar armadura negativa fazendo essa continuidade, porque realmente no apoio aqui é onde vai ter um momento fletor negativo.
E aí também entra a parte que a gente já citou do próprio Beral, né? Aí não tem como fugir. O Givanildo perguntou aqui, piso do WC pode usar vermiculita, mas aí ele falou, pelo visto, o EPS é o que usa mesmo. É, assim, é porque a vermiculita, ela é custo-benefício, né? É custo-benefício, na verdade. É, o vermiculita, ele costuma ser mais caro, Eu entendeu? nunca, eu desconheço, assim, aqui geralmente não usa não. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, referente ao escoramento da laje treliçada. O pessoal fala bastante aí que a bigota protendida é top também por conta de eliminar, de certa forma, em alguns ambientes, 100% o escoramento, né? Agora, o escoramento da Uhum. laje treliçada, ele é complicado de fazer ou ele é uma coisa simples de fazer? Há necessidade, muitas vezes, de se executar contra a flecha e quando é necessário executar essa contraflecha? É difícil de se fazer na obra, assim, realmente, ou não é tranquilo? Não, assim, na minha visão é porque existe aquela questão, né? Existe o que o pessoal chama aí muitas vezes da maldição do conhecimento. Que você acha que é muito fácil, mas nem sempre tão fácil para todo mundo, né? Então, assim, entra nesse ponto. Mas para mim eu ainda considero simples. O que eu considero simples, assim, o que eu considero também na laje treliçada, que é errado, assim, de certa forma, em escoras, é que o pessoal quer padronizar, por exemplo. A laje treliçada, a linha de escora é cada 1 metro. Cada 1 metro ali você faz, está tudo certo. Só que aí a pessoa que faz isso, ela não está utilizando todo o potencial da laje treliçada. Porque a laje treliçada ela pode chegar, por exemplo, a vãos de até 1,80 sem escoramento. Então, se você coloca aí que você está fazendo, não sei, um hospital, uma igreja, igual a gente costuma trabalhar com algumas obras maiores, 1.000, 1.500 metros de laje, cara, você vai ter uma grande economia nesse quesito aí de fazer o escoramento. Só que para isso você tem que saber utilizar todo esse potencial da laje treliçada e, e colocar essas linhas, né, ter o projeto de escoramento certinho. Então, assim, mas no geral eu acho simples porque é um escoramento, é um tipo de escora que o pessoal está acostumado já, na verdade, a fazer. O pessoal de obra está acostumado porque a laje mais utilizada em obras é a laje treliçada. A verdade é essa, principalmente em pequeno porte. E existem duas opções práticas, né? Que é escoramento de madeira e escoramento metálico. Então, são duas opções aí que estão no mercado. A metálica está um pouco menos utilizada ainda, mas já está vindo cada vez. Ao longo dos anos, eu sinto que ela está chegando mais forte. Tem gente que está gostando mais de trabalhar com ela. E assim, acaba que entra de novo no custo-benefício. O que vai ser o melhor custo-benefício para você aí na sua obra? Qual o tipo de escoramento que você vai levar? Por exemplo, a metálica é mais fácil da gente, como é que fala? É mais fácil da gente ajustar ela, né? Manusear ela. Agora, a de madeira, no caso, se você, normalmente aqui em Brasília, pelo menos, os eucaliptos, eles vêm com 3 metros. E aí, se você tem um pé direito de 2,80, que é um pé direito padrão, de 2,70 a 2,90 ali é padrão. Cara, você vai ter que tirar 20 centímetros, basicamente, em todos os paus de escoramento que chegarem na sua obra. Então, é um serviço a mais. Agora, já na metálica, você tira ali, ajusta, desce os 10 centímetros e vai ficar zerado. Então, assim, é custo-benefício. Só que o aluguel da escora metálica é R$ 10. Para você comprar uma escora de madeira é R$ 3. Então, É isso aí mesmo. Aqui é muito utilizado ainda a madeira. Você vai nas obras, vê aquele monte de madeira embaixo da laje, é incrível. Aí também, pelo jeito metálico, também é difícil o pessoal colocar a mão no bolso. não, sim. Mas é porque, assim, o pessoal não leva em consideração, normalmente, assim, né? Como a obra de pequeno porte, ela não tem um engenheiro lá para fazer esse custo-benefício, ela não tem um orçamento geral da obra, o que acaba acontecendo? O cara vai
o cara não pensa, por exemplo, que se ele utilizar uma escora metálica numa obra maiorzinha, ele pode economizar um dia e meio. É, Só na rapidez, na praticidade. E aí tem que levar em consideração quanto que vale um dia e meio. Um dia e meio de folga em obra é uma coisa muito boa, né? Porque a gente está sempre apertado no prazo. Apertado, é, apertado, apertado. Se você ganha uma folga em algum lugar de um dia e meio, nossa, é uma maravilha. Então, assim, existe esse ponto que a gente tem que pesar, né? Na hora de fazer essas escolhas. tá certo. E o Obviamente sentido também. Pode falar. queria que você falasse um pouquinho, Victor, do sentido da retirada dos escoramentos em laje estressado. Como que funciona essa retirada? Com quantos dias realmente que normativamente fala, mas geralmente eu não vejo ser muito respeitado por aqui, né? Como que é aí na sua região? Não, assim, aqui eu tento, assim, colocar sempre para o pessoal respeitar um mínimo de 21 dias. Por quê? Porque, assim, a gente tem que pensar o seguinte, é igual um pré-moldado. Um pré-moldado, uma empresa que trabalha com pré-moldado, vigas, pilares e tudo mais, eles têm que entregar um pré-moldado muitas vezes em 3 dias. Como é que eles vão fazer esse transporte, fazer tudo isso, esse içamento, se a peça tem 3 dias? O que que eles acabam fazendo, né? Eles acabam fazendo um concreto com MPa muito alto, por exemplo, 45 MPa, e aí faz num concreto CP5 Ari, e quando dá 3 dias, aquele concreto ali, ele já está com 70%, 50%, 70% da resistência total. E aí, o que, que acontece? Aí eles fazem o cálculo para fazer esse içamento como se o concreto fosse, sei lá, 30 MPa, por exemplo. Então, quando ele vai fazer o içamento, o concreto já está com 30 MPa, porque a resistência total desse concreto é de 45. Então, assim, ele já atingiu aquele 70% e já chegou nos 30 MPa. Lógico que eu não fiz nenhum cálculo aqui, eu estou falando isso aqui de cabeça, de Não, exemplo. mas dá pra ver, ele aumentou a resistência do É, concreto e o isso, tempo de cura, né? Vamos dizer assim, para chegar na isso. resistência total. Então, por exemplo, quando eu vejo que o cliente ele quer, ele pensa em fazer isso, uma retirada precoce, vamos dizer, aí eu explico esse ponto para ele. Aí é que entra, por exemplo, como são casas de pequeno porte, eu fico ali no 25 MPa em 90% dos projetos. Mas assim, se o cliente falasse para mim, Vitor, eu quero tirar o escoramento em 14 dias, não quero tirar em 21 dias, o que é que eu faço? Aí eu falo, compro um concreto de 30 MPa, por exemplo. Entendeu? Eu levo toda essa consideração aí, lógico, tem que fazer um cálculo, né, manual mesmo, até muitas vezes, e leve em consideração isso para falar assim para ele, olha, se você comprar um concreto de 30 MPa, beleza, vai dar para você tirar em 14 dias, e sua obra vai poder voltar a andar, entendeu? E Dá em para quesito, milagre. assim, não tem como. Quem quer uma obra mais rápida, não tem jeito, ele tem que gastar mais também. E esse é um fato, é um fato, né? Assim, se você quer mais agilidade no seu serviço, você tem que contratar mais mão de obra. Você tem que ter uma organização ali, contratar mais mão de obra. Então, assim, tudo isso, quando você vai querendo agilidade, botar o serviço para andar mais rápido, você vai tendo que usar outros recursos que você ainda talvez não estava programado. Eu falo que é um tripé, né? O tempo, custo e qualidade. Então, se você tira Sim. um, o outro vai ter que ser mais comprometido. E assim por aí vai, né? O que muitos clientes não estão nem aí, né? Eles fecham o contrato, que a gente faz um milagre. Mas deixa eu ver o uma pessoa perguntou aqui para mim. Vamos ver. Eu vi uma obra onde toda a laje foi preenchida com vigota. Quando acontece essa situação? Será que é o painel que está falando, o painel trissado? Com certeza.
Tem também esse Ah, tipo de laje, né, Vitor? isso. É que, de certa forma, o pessoal até é bem parecido, né, com a laje treliçada, só que é o painel. Aí ele normal, pode vir com elemento de enchimento no meio, mas normalmente ele não vem. Ele vem sempre, faz o painel maciço mesmo. Ah, por que que utiliza o painel maciço e não utiliza uma laje maciça? Porque a laje maciça, ela vem, você tem que fazer toda a forma. O painel você não precisa fazer forma, você coloca o painel lá em cima e pode concretar. É mais ágil, né? Então, assim, É, no momento que os painéis chegou lá, você já pode botar em cima e já pode concretar. Só terminar de fazer as armaduras ou instalações e já pode fazer isso. Agora, assim, para te falar assim, em casos que foi preciso utilizar um painel e não pôde utilizar a vigota treliçada, eu não tenho um caso para te falar isso, porque assim, cada tipo de laje é um tipo de laje. Então, se eu definir na minha obra que é laje treliçada, é porque eu entendo que o custo-benefício é melhor. Agora, se eu falar assim, se eu vou fazer um prédio de 15 pavimentos, não faz sentido eu colocar uma laje treliçada nesse prédio. Por quê? Como é que eu vou subir essas vigotas para lá? Olha o custo para eu subir essas vigotas para lá. Olha o custo da laje em si também aumenta. Por quê? Porque quando a gente compra a forma de uma, vamos dizer, de uma laje nervurada, se quiser fazer tudo em laje nervurada, quando a gente compra uma forma de uma laje nervurada, ela pode ser usada em vários pavimentos. Então, assim, uhum. isso dilui o custo. E aí não tem mais sentido utilizar a laje treliçada. Da mesma forma que não tem sentido utilizar uma laje nervurada numa casa. Por quê? Porque você vai comprar aquele tanto de madeirite para fazer de forma lá e tudo mais, e aí você vai gastar um super dinheiro, sendo que era só comprar uma laje treliçada que já preenchia ali com a vigota e o EPS. Então, assim, tem que pesar É, muito cada isso. caso é um caso, né? Cada estudo Cada, é um estudo. Por isso que eu preciso de um profissional para avaliar a situação. De repente, ó, a gente está falando de casas aqui que a gente, nós, meros seres humanos, costumamos ver, né? Casa até 300 metros quadrados, vamos supor. Agora, vamos lá para um Alphaville lá em São Paulo, que a casa parece mais um campo de sim, futebol, sabe? Tão grande que é aquela laje. E aí você sim. pode partir para outro sistema estrutural, né? Então, tem, cada caso é um caso. Difícil falar, São, esse caso usa essa lá. são Sim. vãos também, por exemplo, igual o Alphaville aí que você citou, são vãos, provavelmente, por exemplo, com certeza tem cômodos de 10 por 10 ali no cômodo. E aí você olha assim, cara, nem sempre a laje treliçada vai ser o melhor nesse caso. Não é que a laje treliçada não aguente o vão, mas você tem que pesar o Vai ficando custo-benefício. pesado. O engenheiro, ele também, um dos trabalhos do engenheiro projetista, na minha visão, é essa, né? Ele pegar ali e saber qual vai ser o melhor custo para o cliente. Porque teve uma vez que eu já vi um projeto, o pessoal fez um projeto de um prédio, tudo mais, fez lá o projeto bonitinho, só que utilizou laje maciça em tudo. E aí o dono da construtora achou um pouco estranho. E aí o que, que ele fez? Chamou outro projetista para avaliar essa situação, avaliar o projeto. E aí o outro projetista falou, olha, se aqui a gente fizer uma laje sem viga, a gente vai economizar em X. E aí o que, que o dono da construtora faz? Cara, ele sorri e o outro engenheiro ainda ganha um outro projeto em cima do projeto que já tinha sido feito. É, é isso aí Então, mesmo. É, vale lembrar também que, dependendo da escolha errada, por exemplo, a laje treliçada e a laje maciça, e também a diferença da laje treliçada em lajota e a laje treliçada com EPS. Se você tem uma carga permanente maior, vamos dizer, o peso próprio dela fica maior com uma lajota cerâmica, você tem que distribuir esses esforços todos para os pilares, para as vigas, para as fundações, e pode deixar até mais caro também a, a estrutura final de uma residência ou do prédio, seja lá o que for, né? Por conta de uma escolha assim que era fácil resolver. Você economiza até na fundação daquela edificação por conta da escolha de uma laje, né? De um sistema sim, estrutural. sim. É bem interessante. Inclusive, uma live que eu fiz no YouTube, eu fiz esse cálculo, esse comparativo realmente.
Então, assim, fiz uma treliça ali, uma TR12, né? Com uma laje assim, TR12 e o elemento de enchimento com 12 centímetros de espessura também. Enfim, eu fiz esse cálculo aí, por exemplo, deu uma diferença de 55 quilos por metro quadrado de você utilizar EPS e de você utilizar a lajota cerâmica. E aí eu fiz essa média, se você fizesse um prédio de quatro pavimentos ali, de 150 metros quadrados. Então, assim, tranquilo. Então, daria 600 metros de laje e isso deu uma diferença mais ou menos de 33 toneladas. Então, Nossa, 33 muita mil coisa, né? quilos. É muita E coisa. aí, Põe isso lá na fundação, lá. Vai uma estaquinha mais, uma estaquinha menos. É, desse jeito mesmo, tem que sempre estar estudando aí o melhor caso a caso. Você falou uma coisa interessante, agora tem muita dúvida. TRO, eu até marquei aqui, ó, Vitor. TR8, o que significa? Bastante gente pergunta para mim. O que é TR8 645? Tem vários números depois do TR, né? 8645. O que seria uma treliça desse tipo? então, o TR é de treliça. Aí o número que vem a seguir, por exemplo, TR8, é a altura dessa treliça. Então essa treliça ela tem 8 centímetros. E o 645 é o seguinte, porque a treliça ela é formada por 3 tipos de ferros. É o banzo superior, os banzos inferiores e as diagonais. Então é exatamente isso. O meia, o primeiro número que vem, é o ferro de cima, a bitola do ferro de cima. O do meio, por exemplo, vem o meia, aí o ferro de cima é o de 6.0. Vem a diagonal, e aí é o 4.2. E vem os bandos inferiores, é o de 5.0. Então, é basicamente ali para você ter a armadura que vem naquela treliça. Essa nomenclatura serve para você saber a altura e a armadura que vem naquela treliça. Ah, para que eu quero essa armadura da treliça? Porque no momento que você faz o cálculo você faz o dimensionamento da laje ali, você vai definir uma área de aço. E você tem que saber se essa área de aço dessa treliça é suficiente para suportar aqueles esforços. Se não for o suficiente, aí a gente entra com a armadura adicional, que são barras adicionais. Sim, sim, exato. São barras adicionais que vai ali no meio. Elas podem ir dentro da sapata ou em cima da sapata aqui da vigota. Então, assim, por que que ela pode, muitas vezes, eu prefiro sempre dentro. Mas o que que acontece? Existem lajes que, se tiver uma sobrecarga muito alta, você não consegue colocar todos os ferros dentro da base da vigota aqui. Por exemplo, se você quiser colocar ferros mais do que 3 de 8 milímetros, por exemplo, já fica complicado de você encaixar e fazer uma concretagem dessa base bem feita. Então é interessante que, se vai precisar de mais ferro, você coloque em cima dessa base. E ele vai também, ainda assim, estar na área tracionada e vai fazer a função de resistir à tração ali do mesmo jeito. Entendi. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Ficou umas perguntas aqui para cima, Vitor. Peraí, deixa eu achar. Vamos lá, vamos lá. Em obras planejadas de unidades habitacionais. Débora, um beijo, viu? Em obras planejadas de unidades habitacionais, tem que ser utilizado lajes pré-moldadas. Tem-se uma linha de produção só na laje, cômodo por cômodo, e depois é orçada por cômodo. Ah, ela fez uma observação aqui, na verdade vamos dizer, CDHU, essas unidades assim que é feita em massa, né? Tem um monte de casinha junto. Geralmente esse Sei. tipo de laje também, né? Sim, sim. Aí a outra pergunta do Matheus aqui. Como é essa questão do uso de laje treliçada com lajes em balanço? O sistema funciona via apoiado? Ah, Matheus, a gente falou aqui agora há pouco mesmo sobre o uso de treliça em laje em balanço, né? Tem que tomar vários cuidados, assim. Ele até falou assim, o Marcos até falou, viga chata em abertura de escada rola, sistema da viga chata. Cara, Marcos, assim, a abertura de escada é o seguinte, você vai ter que
colocar algo ali que vai resistir àquele esforço. Se essa viga deitada, essa viga chata, vai resistir àquele esforço, ela não vai deformar muito naquele ponto ali, ela não vai prejudicar a laje, aí eu particularmente, eu não vejo problema. Ou você pode utilizar também até vigas normais, que na minha visão também não ficam tão esquisitos, mas enfim, cada obra ali, cada projeto que vai definir mais isso, mas é possível sim utilizar. Deixa eu ver que tem mais uma aqui. Esses painéis causam muitas cargas nas estruturas em se tratando de uma casa popular? O Givanildo perguntou. Acho que os painéis de treliça, né? Se causa muita carga em estruturas. Vai funcionar como uma... Para mim, vai funcionar como uma laje maciça, né? O que você acha, Vitor? Você que já entende. Sim, sim. E aí, é até interessante, porque eu fiz uma comparação com a laje maciça também. E, cara, é muito legal. Mesmo que eu considerei uma laje treliçada de 16 centímetros de altura, para ser justo, né, eu coloquei uma laje maciça de 12 centímetros só. Porque, né, faz esse equilíbrio. E mesmo assim, deu uma redução de peso de 40%. Então, assim, mesmo se eu utilizar uma laje maciça menor ali, de 12 centímetros, e usar uma TR16, uma TR12, com altura total de 16, eu ainda tenho uma redução de 40% do peso. Então, é muito peso. Então, a questão do painel entra nesse mesmo critério. É muito peso reduzido. Aqui, uma residência com 2 ou 3 pavimentos, pode-se utilizar lajotas de EPS? Na verdade, o Lucas perguntou, né? Aham. Cara, assim, a laje, ela funciona por pavimento, basicamente. Então, assim, ela vai ter que resistir à carga daquele pavimento. A carga do primeiro pavimento, ela não tem nada a ver com a carga do terceiro pavimento. Só ela vai influenciar onde esse tanto de pavimento? Vai influenciar nos pilares, na fundação. Agora, na laje do primeiro pavimento, a carga do terceiro pavimento não influencia em nada. É a mesma coisa do que você está fazendo, ou uma laje, ou um sobrado só, ou um prédio de 3 andares, ou um prédio de 4 andares, enfim. O EPS em si, ele não vai te prejudicar em nada, a não ser nesse ponto que a Bruna já tinha citado, do EPS acabar voando. Aí ele pode te dar um trabalhinho de correr atrás dele. Aí o Givanildo perguntou se os pilares têm que suportar força sobre ar. Então, se a carga maior, se a carga é maior aumentasse a área da sapata, não entendi muito bem essa pergunta. Se a carga é maior, aumentasse a área... ele tá dizendo que eu acredito que no caso do elemento de enchimento, né, pesar mais, então se essa carga vai pesar mais no pilar, tem que aumentar a área do pilar. Givanildo, isso daí, cara, beleza, tudo bem. Ele funciona pra gente que é engenheiro, mas na hora de botar para um arquiteto, que você vai botar um pilarzão maior lá, cara, nem sempre vai funcionar, entendeu? Então, assim, então, assim, você tem que pensar em soluções que vai reduzir essas medidas. Até o próprio cliente não fica satisfeito. Cara, muitas vezes o cliente, se você botar um pilar de 14 centímetros, que é o menor permitido pela norma ali, para um sobrado, o cliente já fica te querendo virar engenheiro para te provar que não precisa. Mas acontece enfim. tudo. Você sabe, Vitor, não sei como que é essa situação em Brasília, mas aqui, graças a Deus, a parceria engenheiro e arquiteto tem dado bastante certo. Porque, assim, às vezes o arquiteto ele faz ali na planta baixa uma alvenaria de 15 centímetros. Então, assim, se a gente for considerar o cobrimento de revestimento, seja ele reboco e pintura crua por cima, já dá mais, dá 1,5, né? Então, se fizer um pilar de 14, que é o mínimo que a norma fala para fazer, então já vai ultrapassar. E aí a gente tem toda aquela conversa, mas assim, a gente sempre procura respeitar o arquitetônico mesmo. Ai, tá faltando 25 segundos para acabar a nossa live.
Deixa eu falar, muito obrigada por você ter falado comigo, viu, Vitor? Vai ter que ter uma segunda parte e eu vou pegar todas essas perguntas que a gente não respondeu, passar para o Vitor e depois responder aqui no Instagram meu e dele. Valeu, galera. Obrigado, Bruna. Me sigam lá no meu Instagram também. E O homem tá entre pro meu canal do Telegram.